Era uma manhã de quinta-feira, daquelas que a gente sente o peso na alma. Ana, aos 53 anos, sentou-se no consultório de Silvia Olmedo, sem saber exatamente por onde começar. Depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente disse: Silvia, eu sinto que tem algo errado comigo. Sexualmente, eu digo, eu tenho desejo, eu tenho tesão. Mas quando chega a hora, é como se uma parede aparecesse do nada. E eu nem sei explicar o que é essa parede. Silvia fitou Ana com aquele olhar. Um olhar que já tinha testemunhado centenas de vezes. Ela sabia exatamente o que Ana estava descrevendo, porque Ana não estava sozinha. 80% das mulheres acima dos 45 anos carregam esse bloqueio. A maioria nem sequer percebe que ele existe. Mas ele está lá, silencioso, invisível, mas absolutamente real. E nos próximos minutos, você vai entender de onde vem esse bloqueio, como ele age na sua vida sexual e como se libertar dele para sempre. Antes de continuarmos, preciso que você entenda algo fundamental. Esse bloqueio não é físico, não é menopausa, não é falta de hormônio, não é o corpo envelhecendo. É algo muito mais profundo e muito mais insidioso. É um bloqueio que foi instalado na sua mente décadas atrás, e ele continua ali, comandando sua sexualidade. Sem que você perceba. Silvia Olmedo passou anos estudando isso. E o que ela descobriu mudou a vida sexual de milhares de mulheres. Então, preste atenção, porque essa informação pode ser a chave que você estava procurando há anos. Silvia pediu para Ana descrever com mais detalhes o que ela sentia. Ana disse: é como se eu estivesse dividida em duas. Uma parte de mim quer muito, mas a outra parte fica julgando. Fica dizendo que eu não deveria querer tanto, que isso não é adequado para uma mulher da minha idade. Eu deveria estar focada em outras coisas. E essa voz julgadora é mais forte. Ela sempre ganha. Silvia anotou algo no papel e então revelou: Ana, você não tem um problema sexual. Você tem um bloqueio da maturidade erótica. É um condicionamento. E esse bloqueio tem nome. Chama-se bloqueio da maturidade erótica. O bloqueio da maturidade erótica é um fenômeno que Silvia identificou depois de anos atendendo mulheres acima de 45 anos. É diferente da culpa sexual que mulheres jovens sentem, porque a culpa da jovem vem de medo de gravidez, medo de julgamento social, medo de ser chamada de promíscua, mas a culpa da mulher madura vem de outro lugar. Vem da crença profunda de que mulheres maduras não deveriam ter desejo sexual intenso, que isso é inapropriado, que é patético, que é desesperado. Essa crença foi implantada na nossa mente desde criança. Você viu sua mãe, suas tias, suas avós. Nenhuma delas falava abertamente sobre prazer sexual. Nenhuma delas demonstrava desejo. E seu cérebro aprendeu. Mulheres mais velhas não são sexuais. Mulheres mais velhas são mães, são avós, são cuidadoras, mas não são seres sexuais. E agora, quando você chegou nos 45, 50, 55 anos, seu cérebro ativa automaticamente esse programa. Toda vez que você sente desejo, uma voz interna diz: você não deveria estar sentindo isso. Você é velha demais. Isso não é para você. E mesmo que conscientemente você discorde dessa voz, ela está lá, operando no seu subconsciente, criando uma resistência interna. E essa resistência é o bloqueio. Ana começou a chorar, porque ela reconheceu exatamente isso. Silvia continuou: o problema, Ana, é que esse bloqueio não apenas diminui seu prazer, ele cria um ciclo vicioso. Quanto mais você sente culpa, mais você se desconecta do seu corpo. Quanto mais você se desconecta, menos prazer você sente. Quanto menos prazer você sente, mais você acredita que o problema é você. E quanto mais você acredita que o problema é você, mais culpa você sente.
É uma espiral descendente. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Sylvia revelou a Ana algo que poucos profissionais falam. O cérebro de uma mulher madura é neurologicamente mais capaz de prazer intenso do que o cérebro de uma mulher jovem. Isso mesmo, mais capaz, não menos. Ana parou de chorar. Olhou para Sylvia e perguntou: como assim? Sylvia explicou. O cérebro feminino continua desenvolvendo conexões neurais relacionadas ao prazer até os 60 anos, especialmente na região chamada Centro da Consciência Sensorial, responsável pela consciência sensorial. Mulheres maduras têm mais mielina nessas conexões. Mielina é a camada que torna os impulsos nervosos mais rápidos e eficientes. Então, biologicamente, você está no auge da sua capacidade de sentir prazer. O bloqueio não é biológico. É psicológico. Ana ficou em silêncio, processando. Sylvia continuou. Além disso, após a menopausa, os níveis de progesterona caem. Progesterona é um hormônio que tem efeito calmante, mas que também pode suprimir a libido. Quando ela cai, muitas mulheres experimentam um aumento de desejo, não uma diminuição. Mas a sociedade ensinou você a interpretar isso como algo errado, como se fosse um problema a ser corrigido, quando na verdade é uma oportunidade a ser abraçada. Ana perguntou: então o que eu faço com esse bloqueio? Como eu tiro isso de mim? E aqui Sylvia começou a ensinar o que ela chama de jornada de redescoberta do prazer. A jornada tem 4 fases, e Ana seria a primeira a testar a versão completa. Sylvia explicou. Fase 1 é o despertar. Você precisa reconhecer que o bloqueio existe, precisa dar nome a ele, precisa ver de onde ele vem. Você já fez isso hoje. Você reconheceu que há uma voz julgadora, que há culpa, que há condicionamento. Isso é o primeiro passo, e é o mais importante. Porque você não pode mudar o que você não vê. Ana concordou. Sylvia continuou. Fase 2 é a reflexão. Você vai começar a questionar ativamente essa voz julgadora. Toda vez que ela aparecer, você vai perguntar: de quem é essa voz? É minha? Ou é da minha mãe? Da minha avó? Da sociedade? Da igreja? De quem? E você vai perceber que não é sua. É de todo mundo, menos de você. Ana começou a entender. Sylvia prosseguiu. Fase 3 é a aceitação. Você vai conscientemente se dar permissão para sentir desejo, para sentir prazer, para ser uma mulher sexual aos 53 anos. Você vai repetir para si mesma, todos os dias: eu tenho permissão para sentir prazer, eu tenho permissão para desejar. Meu corpo é meu, minha sexualidade é minha, e não há nada de errado com isso. Você vai repetir até que se torne verdade no seu subconsciente. Ana perguntou. E a fase 4? Sylvia sorriu. Fase 4 é a redescoberta. É quando você começa a explorar seu corpo de novo. Mas não da forma que você explorava aos 20 anos. De uma forma nova, mais consciente, mais presente, mais conectada. Você vai descobrir que seu corpo mudou. E que essas mudanças não são ruins. São apenas diferentes. E diferente pode ser maravilhoso. Ana saiu do consultório naquele dia com uma tarefa. Durante 21 dias, ela faria a jornada, despertar, reflexão, aceitação, redescoberta. Sylvia pediu que ela voltasse após esses 21 dias para contar como foi. E quando Ana voltou, 3 semanas depois, ela estava diferente. Seu rosto estava mais leve, seus ombros mais relaxados. Ela se sentou e disse: Sylvia, algo mudou. Eu não sei explicar exatamente, mas a parede, ela começou a desmoronar. Sylvia perguntou: conte-me o que aconteceu. Ana começou a contar. Nos primeiros 3 dias, Ana apenas observou. Observou quando a voz julgadora aparecia. E ela aparecia, o tempo todo, quando Ana se olhava no espelho. Quando ela sentia desejo, quando ela pensava em sexo.
A voz estava sempre lá, dizendo: "Você não deveria. Você está velha. Isso não é para você." Mas em vez de acreditar automaticamente, Ana começou a questionar: de quem é essa voz? E ela percebeu. Era a voz da mãe dela. A mãe que nunca falou sobre sexo, que nunca demonstrou prazer, que sempre foi contida, reprimida, distante. Ana tinha internalizado aquela mulher e estava vivendo a vida sexual da mãe, não a dela. No quarto dia, Ana fez algo que nunca tinha feito. Ela olhou para o espelho, nua, e disse em voz alta: "Eu tenho aceitação para sentir prazer." A voz julgadora imediatamente respondeu: "Não, você não tem." Mas Ana repetiu, mais alto: "Eu tenho aceitação." E continuou repetindo, 10 vezes, 20 vezes, até que algo dentro dela começou a ceder. No 7º dia, Ana começou a redescoberta, mas não sexo com parceiro ainda. Ela começou sozinha, explorando seu próprio corpo. E foi revelador, porque Ana descobriu que seu corpo aos 53 era diferente do corpo aos 30. Mas não pior, apenas diferente. Algumas áreas eram mais sensíveis, outras menos. A resposta era mais lenta, mas também mais profunda, mais intensa, mais duradoura. No 10º dia, Ana teve um despertar. Ela percebeu que durante anos, ela tinha tentado fazer seu corpo de 53 responder como o corpo de 30. E quando não respondia da mesma forma, ela se frustrava, achava que estava quebrada, mas não estava. Estava apenas diferente. E diferente não significa pior. Ana começou a trabalhar com seu corpo, não contra ele. No 15º dia, Ana teve sexo com o marido. E pela primeira vez em anos, ela não fingiu. Não acelerou para terminar logo. Não se desconectou mentalmente. Ela ficou presente. Ela sentiu. E foi completamente diferente. Não foi o sexo dos 30. Foi o sexo dos 53. E foi melhor. Mais profundo. Mais conectado. Mais real. Quando Ana terminou de contar, Silvia estava sorrindo. Porque Ana tinha experimentado o que Silvia chama de renascimento sexual maduro. Não é voltar para o que era antes. É descobrir algo novo. Algo que só é possível nessa fase da vida. Silvia explicou. Ana, o que você descobriu é que a sexualidade madura não é a sexualidade jovem desbotada. É uma sexualidade completamente diferente, mais sábia, mais intencional, mais profunda. Mulheres jovens têm sexo impulsivo. Mulheres maduras têm sexo consciente. E sexo consciente é infinitamente mais satisfatório. Mas Ana não era a única. Silvia tinha outras pacientes passando pelo mesmo processo. Tinha Beatriz, 58 anos, que descobriu que seu bloqueio vinha de um trauma sexual aos 19 anos que ela nunca tinha processado. Tinha Cláudia, 49 anos, que percebeu que estava bloqueada porque associava sexo com obrigação conjugal, nunca com prazer próprio. Tinha Fernanda, 55 anos, que carregava vergonha do próprio corpo e achava que ninguém poderia desejá-la. Cada uma tinha um bloqueio diferente. Mas todas tinham o mesmo padrão, um condicionamento profundo dizendo que mulheres maduras não são sexuais. Silvia começou a mapear esses bloqueios e identificou 6 tipos principais. Bloqueio 1. Culpa geracional. É quando você carrega as crenças sexuais reprimidas da sua mãe e avó. Bloqueio 2. Vergonha corporal. É quando você acredita que seu corpo maduro não é desejável. Bloqueio 3. Obrigação conjugal. É quando você aprendeu que sexo é dever, não prazer. Bloqueio 4. Trauma não processado. É quando você teve uma experiência sexual negativa no passado que nunca foi curada.
Bloqueio 5. Identidade assexuada. É quando você se vê apenas como mãe, esposa, profissional, mas nunca como mulher sexual. Bloqueio 6. Medo de julgamento. É quando você tem medo do que os outros vão pensar se você expressar sua sexualidade plenamente. A maioria das mulheres tem uma combinação de 2 ou 3 desses bloqueios. Ana tinha culpa geracional e identidade assexuada. Beatriz tinha trauma não processado. Cláudia tinha obrigação conjugal e vergonha corporal. Fernanda tinha todos os 6. Mas a jornada de redescoberta do prazer funcionou para todas. Porque a jornada não trata os sintomas. Trata a raiz. E a raiz é sempre a mesma: condicionamento. Crenças limitantes sobre o que mulheres maduras podem ou não podem ser sexualmente. Silvia decidiu fazer um experimento. Ela reuniu 50 mulheres entre 45 e 65 anos. Todas relatavam algum tipo de bloqueio da maturidade erótica e ensinou a jornada de redescoberta do prazer para todas. Durante 21 dias, as mulheres praticaram as 4 fases: despertar, reflexão, aceitação, redescoberta. No final, Silvia entrevistou cada uma. Os resultados foram surpreendentes. 42 das 50 mulheres relataram melhora significativa, não apenas na sexualidade, mas na autoestima, na relação com o próprio corpo, na confiança, na sensação de estar viva. 8 mulheres não completaram a jornada. Silvia conversou com elas para entender por quê, e a resposta foi sempre a mesma: medo. Medo de mudar, medo do desconhecido, medo de se permitir ser plena. E aqui Silvia revelou algo crucial. O bloqueio da maturidade erótica não é apenas sobre sexo, é sobre aceitação. Aceitação para ocupar espaço, aceitação para ter desejo, aceitação para ser plenamente viva. E muitas mulheres aprenderam desde cedo que elas não têm aceitação, especialmente mulheres maduras. Porque mulheres maduras devem ser invisíveis, devem ser discretas, devem focar nos outros, nunca em si mesmas. E quando uma mulher madura quebra esse padrão e se permite ser sexual, ela está quebrando um condicionamento de décadas. E isso assusta, porque mudar assusta. Mas ficar presa assusta mais. Silvia começou a ensinar a jornada em workshops, e uma das participantes, Lúcia, de 61 anos, levantou a mão e perguntou: Silvia, mas e se eu não tenho parceiro? Essa jornada funciona para mim? Silvia respondeu: Lúcia, essa jornada não é sobre ter ou não ter parceiro. É sobre você se reconectar com sua própria sexualidade. Se você tem parceiro, ótimo. A jornada vai melhorar sua vida sexual a 2. Mas se você não tem, a jornada ainda é vital. Porque sexualidade não é apenas o que você faz com outra pessoa. É como você se relaciona com seu próprio corpo, com seu próprio prazer, com sua própria energia vital. E isso você pode fazer sozinha. Lúcia fez a jornada. E 3 semanas depois, ela enviou um e-mail para Silvia. O e-mail dizia: Silvia, eu tenho 61 anos. Estou solteira há 5 anos. E nesses 5 anos, eu me tornei assexuada. Parei de me ver como mulher sexual. Parei de me cuidar nesse sentido. Parei de sentir desejo. Achei que essa fase da minha vida tinha acabado. Mas a jornada de redescoberta do prazer me mostrou que não acabou. Só estava adormecida. E agora está despertando. Eu ainda não tenho um parceiro, mas eu me reconectei comigo mesma. E isso mudou tudo. Eu me sinto viva de novo. Silvia guardou esse e-mail, porque ele exemplificava perfeitamente o que a jornada faz. Resgata aquela vitalidade erótica. Aquela energia que foi enterrada sob camadas e camadas de condicionamento. Mas tem um aspecto do bloqueio da maturidade erótica que a Silvia considera o mais insidioso. É o que ela chama de auto-objetificação inversa. Funciona assim: quando somos jovens, aprendemos a nos objetificar,
a nos ver como um objeto do desejo masculino, a validar nosso valor pela atenção sexual que recebemos. Isso é ruim, muito ruim. Mas quando envelhecemos, internalizamos que perdemos valor, porque não recebemos mais a mesma atenção. E em vez de nos libertarmos da objetificação, nos sentimos diminuídas pela falta dela. Começamos a acreditar que sem a validação externa, não somos sexuais. E isso cria um bloqueio profundo, porque ficamos dependentes do olhar do outro para nos sentirmos desejáveis. E quando esse olhar diminui, nosso próprio desejo também diminui. É como se a gente perdesse o brilho. Sylvia ensina que a libertação erótica na maturidade passa por quebrar essa dependência. Passa por construir uma sexualidade autorreferenciada. Uma sexualidade que não precisa de validação externa, que existe por si mesma, que é forte, viva, pulsante, independente do que os outros pensam ou sentem. E isso é revolucionário, porque a maioria das mulheres nunca teve isso, nem quando jovem. Então, aos 50, 55, 60 anos, temos a oportunidade de construir algo que nunca tivemos. Uma sexualidade verdadeiramente nossa. Uma sexualidade autêntica. Ana, 3 meses depois da jornada, voltou ao consultório. Dessa vez para agradecer, ela disse: Sylvia, eu passei 53 anos achando que a sexualidade era algo que eu fazia para o outro, para agradar, para manter o casamento, para ser uma boa esposa. Eu nunca percebi que a sexualidade poderia ser minha, algo que eu faço por mim, para mim. E agora que eu entendi isso, tudo mudou. Meu casamento melhorou, meu corpo melhorou, minha autoestima melhorou, tudo. Porque eu não estou mais bloqueada, eu estou livre. E liberdade sexual é a base de tudo. É a base para uma vida plena. Sylvia anotou essa frase no caderno e percebeu que Ana tinha tocado no núcleo da questão. O bloqueio da maturidade erótica não é apenas um problema sexual. É um bloqueio de vida. Porque quando nos negamos sexualmente, nos negamos em todas as outras áreas. Nos tornamos menores, mais contidas, mais invisíveis. E quando nos libertamos sexualmente, nos expandimos, ocupamos mais espaço, brilhamos mais, vivemos mais. A vida ganha uma nova cor. Mas Sylvia também percebeu algo que nenhuma das pacientes tinha verbalizado ainda. O bloqueio não afeta apenas quem está em relacionamento. Afeta profundamente mulheres solteiras. E talvez até mais. Porque mulheres solteiras maduras enfrentam não apenas o bloqueio interno, mas também a invisibilidade social. A sociedade não vê mulheres solteiras acima dos 50 como seres sexuais. Vê como mulheres fracassadas. Como se estar solteira nessa idade fosse um sinal de que algo deu errado. E isso cria uma camada adicional de vergonha. É um julgamento social cruel e injusto. Sylvia começou a atender especificamente esse grupo e descobriu padrões fascinantes. Muitas mulheres solteiras maduras tinham simplesmente desligado a sexualidade, como se fosse um interruptor. Desligaram porque achavam que sem um parceiro não fazia sentido manter aquilo aceso. E isso criava uma espiral perigosa, porque quanto mais desligamos, mais difícil fica religar. O corpo e a mente se acostumam com a ausência e começam a interpretar qualquer despertar sexual como algo estranho, inadequado, até perigoso. É como se a gente acreditasse que o prazer não nos pertence mais. Teve uma paciente chamada Sônia, 57 anos, divorciada há 10 anos. Ela disse para Sylvia: eu não me masturbo há 6 anos, simplesmente parei, não via sentido. E agora, quando penso nisso, sinto uma vergonha enorme, como se fosse patético uma mulher da minha idade fazer isso. Sylvia respondeu: Sônia, você sabe o que é realmente patético? É acreditar que você não tem direito ao próprio prazer, só porque não tem um homem te validando. Isso é patético. Você sozinha vale todo o prazer do mundo.
Sônia começou a chorar, porque ninguém nunca tinha dito isso para ela. Ninguém nunca a tinha lembrado do seu valor inerente. Silvia desenvolveu uma variação da jornada especificamente para mulheres solteiras. A diferença principal estava na fase 4, a redescoberta. Para mulheres em relacionamento, a experimentação naturalmente envolvia o parceiro. Mas para mulheres solteiras, Silvia enfatizava a autoexploração intencional. Não como um substituto inferior do sexo com um parceiro, mas como uma prática legítima, valiosa e profundamente transformadora por si só. Silvia ensinava: quando você explora seu próprio corpo com presença e intenção, você está praticando amor próprio no nível mais profundo. Você está dizendo para si mesma: eu mereço prazer, eu mereço atenção, eu mereço ser tocada com carinho. E essa mensagem reprograma décadas de negação, desfaz anos de crenças limitantes. Sônia fez a jornada adaptada. E 3 semanas depois, ela relatou algo surpreendente. Ela disse: Silvia, eu me sinto mais conectada comigo mesma do que em qualquer relacionamento que já tive. Porque agora, eu não estou buscando validação fora. Eu estou me validando. E isso é uma liberdade que eu nunca experimentei. Nem aos 20, nem aos 30, nunca. Silvia sorriu. Porque esse era exatamente o objetivo. Libertar mulheres maduras da prisão da validação externa. Mostrar a elas que a chave da felicidade está dentro de cada uma. Mas tem um componente do bloqueio da maturidade erótica que Silvia considera crucial e que muitos terapeutas ignoram: o papel da imaginação sexual. Silvia descobriu que mulheres bloqueadas têm a imaginação sexual atrofiada. Elas pararam de fantasiar, pararam de imaginar cenários eróticos, pararam de alimentar o desejo através da mente. E isso cria um problema sério, porque o desejo sexual não é apenas biológico, é também psicológico. Precisamos alimentar o desejo. E a imaginação é o alimento principal. É o combustível que acende a chama. Silvia criou exercícios específicos de reativação da imaginação sexual. Um deles ela chama de cinema mental. Funciona assim: durante 5 minutos por dia, fechamos os olhos e conscientemente criamos um cenário erótico na nossa mente. Não precisa ser realista. Não precisa ser algo que faríamos na vida real. Pode ser completamente fantasioso. O objetivo não é planejar sexo real. O objetivo é treinar nosso cérebro a associar prazer, desejo e excitação novamente. É reprogramação neural através da imaginação. É despertar a criatividade erótica adormecida. Cláudia, a paciente de 49 anos com bloqueio de obrigação conjugal, fez esse exercício e relatou: Silvia, no começo foi muito difícil. Meu cérebro simplesmente não conseguia criar nada erótico. Era como se tivesse esquecido como fazer isso. Mas eu persisti, e na 2ª semana, algo começou a despertar. Eu consegui criar cenas, e senti excitação. Não foi muito, mas foi algo, e esse algo cresceu. E agora, 2 semanas depois, minha imaginação está voltando a funcionar. E eu percebi: eu tinha matado minha imaginação sexual há anos. E nem sabia que ela estava morta. É um processo de redescoberta, de reconexão com a própria sensualidade, com a própria capacidade de sentir prazer. Silvia explicou para Ana algo que mudou a perspectiva dela, completamente. Ela disse: Ana, a imaginação sexual não é um luxo, é uma necessidade. Assim como você precisa sonhar à noite para processar o dia, você precisa fantasiar para manter seu desejo vivo. Mulheres que param de fantasiar começam a definhar sexualmente. Não porque o corpo parou de funcionar, mas porque a mente parou de alimentar o corpo. E corpo sem alimento mental morre. Ana entendeu. E a partir daquele dia, o cinema mental se tornou parte da rotina dela.
assim como escovar os dentes. 5 minutos diários de imaginação intencional. Mas Silvia também percebeu que muitas mulheres com bloqueio da maturidade erótica têm medo da própria imaginação. Medo do que vão descobrir sobre si mesmas se deixarem a mente vagar livremente. Teve uma paciente chamada Beatriz, 60 anos, que disse: Silvia, eu tenho medo de fantasiar, porque as fantasias que vêm na minha cabeça são coisas que eu nunca faria. São coisas estranhas. E eu fico com medo de que isso signifique que tem algo errado comigo. Silvia respondeu com algo que Beatriz nunca esqueceu. Ela disse: Beatriz, fantasia não é desejo de fazer. Fantasia é exploração mental segura. Você pode fantasiar com qualquer coisa. E isso não diz nada sobre quem você realmente é. Diz apenas que sua mente está saudável. Está explorando. Está viva. Mulheres com imaginação sexual rica são mulheres saudáveis. Não o contrário. Beatriz se deu permissão para fantasiar sem julgamento. E isso desbloqueou algo profundo nela. Ela disse a Silvia meses depois: Eu passei 60 anos censurando meus próprios pensamentos, julgando minhas fantasias, tendo vergonha dos meus desejos mentais. E agora que eu me libertei disso, eu me sinto mais viva do que em décadas. Minha sexualidade voltou. Não porque eu fiz algo diferente externamente, mas porque eu me permiti ser diferente internamente. Agora vem algo que Silvia considera a virada final no processo de desbloqueio. Ela chama de ritual de autocompromisso sexual. É um momento simbólico, onde a mulher conscientemente se compromete com sua própria sexualidade, não com um parceiro, não com expectativas externas, mas consigo mesma. Silvia guia as pacientes através desse ritual. E a primeira vez que ela fez isso foi com Ana. Silvia pediu que Ana ficasse em pé, de frente para o espelho, e disse: Ana, olhe para essa mulher. Ela tem 53 anos. Ela carregou bloqueios por décadas. Mas ela está aqui, viva, pronta para se libertar. Agora eu quero que você faça um compromisso com ela, em voz alta. Ana, tremendo, disse: Eu, Ana, me comprometo a honrar minha sexualidade, a não negar meu desejo, a não sentir vergonha do meu prazer, a explorar meu corpo com curiosidade e carinho, a me permitir ser plenamente sexual. Não importa a minha idade. Esse é meu compromisso, comigo mesma. E quando Ana terminou, ela desabou em lágrimas. Porque pela primeira vez na vida, ela tinha feito um compromisso sexual que não envolvia agradar ninguém além de si mesma. E isso foi libertador de uma forma que palavras não conseguem descrever. Silvia faz esse ritual com todas as pacientes que completam a jornada de redescoberta do prazer. E o resultado é sempre o mesmo: transformação profunda, porque o ritual cristaliza a mudança, torna real, torna consciente, torna compromisso. E compromisso é o que transforma a intenção em realidade. Se você chegou até aqui, já entendeu que o bloqueio da maturidade erótica que 80% das mulheres maduras carregam não é um problema pequeno. É uma epidemia silenciosa, uma prisão invisível, uma negação coletiva do direito ao prazer. Mas também já entendeu que a libertação é possível e que começa com despertar, com reflexão, com aceitação, com redescoberta, com imaginação, com compromisso. Não é rápido, não é fácil, mas é absolutamente possível. Silvia Olmedo continua trabalhando com esse tema, expandindo a jornada, adaptando para diferentes contextos, estudando novos padrões, porque ela sabe que ainda há milhões de mulheres presas, milhões de mulheres que acreditam que a sexualidade acabou, que prazer não é mais para elas, que desejo é inapropriado, e ela quer alcançar todas, uma por uma, porque liberdade sexual madura não é luxo, é direito. E todo direito merece ser reivindicado. Se esse vídeo tocou algo em você,
Há duas formas de honrar essa jornada. A primeira é através dos super thanks aqui embaixo. Quando você contribui, você está dizendo: essa conversa importa. Essa informação precisa alcançar mais mulheres. Silvia Olmedo dedicou anos pesquisando e desenvolvendo essa jornada. E quando você apoia, você permite que mais conteúdo assim seja criado. Você se torna parte de um movimento de redescoberta do prazer. Você não é apenas espectadora. Você é aliada nessa revolução silenciosa. A segunda forma é através dos comentários. Me conta, com que idade você percebeu que estava com bloqueio da maturidade erótica? O que te fez perceber? Como você está lidando com isso? Silvia Olmedo sempre diz: quanto mais mulheres falam abertamente sobre isso, mais mulheres se sentem autorizadas a se libertar. Então vai lá, quebra o silêncio. Compartilhe a sua história, mesmo que seja anônima, mesmo que seja breve, porque sua voz pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir para começar sua própria jornada de libertação.